Olá, sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer a revisão de conteúdos para a recuperação. Então vocês podem pegar lá no capítulo 1, 2, 3 e 4, vai ser os conteúdos então que vocês vão estudar para a prova de recuperação. Então, nós vamos começar falando da reta numérica, certo? Nós temos aqui uma reta numérica. Minha reta numérica, ela é infinita. Então tem aqui o zero como marco, do zero para frente nós temos os números positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e vai para o infinito positivo. E aqui, do zero para a esquerda, nós temos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, essa é a nossa reta numérica. Então, um exemplo que nós vamos estudar essa reta numérica seria a seguinte. Nós temos aqui um problema. Nós temos, então, uma reta onde nós temos o zero. E aqui, nesse problema com essa reta, é o seguinte. Foram representados em cada ponto, que eu vou colocar aqui agora, as cidades sedes das Olimpíadas de 2016. E nessas outras cidades, que é A, B, C e D, foram instalados postos de monitoramento de segurança. Então, nesse zero aqui, seria o Rio de Janeiro, certo? E nos outros, os postos de segurança. Então, nós temos aqui, o C tem um posto de segurança, no A tem um posto de segurança, e aqui, nós temos aqui que esse ponto A está a 48 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos outro ponto aqui no B e temos outro ponto no D. Vejam, eu quero saber o seguinte, qual que é o posto que está mais próximo da cidade do Rio de Janeiro? Então, se nós observarmos aqui, o posto B está mais próximo da cidade do Rio de Janeiro. Mas está mais próximo quantos quilômetros? Então, nós temos que verificar, olha, de 0 até aqui no ponto A, nós temos quantos espaços? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 espaços. Então, de 0 até o ponto A tem 48 quilômetros. Então, eu posso fazer o seguinte, 48 dividido por 4. Porque se eu dividir por 4, eu vou saber quantos quilômetros tem, por exemplo, de 0 até nesse espaço, ou de 0 até nesse outro espaço, ou ainda de 0 até C, também de 0 até B. Eu quero saber, então, se eu descobrir quantos quilômetros tem cada espaço, eu vou conseguir, então, descobrir a quantos quilômetros B está do Rio de Janeiro. Então, vamos dividir o 48 por 4. Então, 4 dividido por 4, uma vez, né? 1 vezes 4, 4. 4 menos 4 é 0. Aí eu vou baixar o 8, olha lá. 8. 8 dividido por 4, 2, né? 2 vezes 4, 8. Então, veja, cada espaço desse tem quanto? 12 quilômetros, certo? Então, é fácil aqui eu encontrar quantos quilômetros, então, o meu ponto mais próximo da cidade do Rio de Janeiro, que seria o B, está. Quantos quilômetros esse ponto B está da cidade do Rio de Janeiro? Então, vamos lá. Então, se a cada espaço aqui tem 12 e aqui tem mais 12, 12 com 12, então o meu B vai ter 24 quilômetros. Bom, se eu quisesse descobrir a distância dos outros postos, eu poderia simplesmente contar os espaços e multiplicar por 12. Então, por exemplo, aqui, do ponto C até a cidade do Rio de Janeiro, eu tenho 3 espaços, né? Cada espaço tem 12. 3 vezes 12, 36. E assim por diante. Então, nesse caso, o ponto mais próximo da cidade do Rio de Janeiro seria a 24 quilômetros, certo? Vamos para um outro exemplo que nós estamos falando agora de números inteiros, certo? De números inteiros. Então, nós temos aqui um mapa e está falando que em certa região
fez 42 graus centígrados durante o dia e na madrugada fez menos 68 graus centígrados. Professora, muito, né? E eu quero saber qual seria a variação dessa temperatura. Como que nós fazemos no nosso dia a dia aqui? Para saber a variação de temperatura de um dia, por exemplo, que fez 18 graus pela manhã e 5 graus na madrugada. Nós fazemos então a subtração, certo? Então nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar a maior temperatura, que no caso é 42 graus, e vamos subtrair da menor temperatura. Mas, professora, a menor temperatura, ela é negativa, né? Não tem problema. Vamos colocar aqui, ó, menos 68 graus. Nós aprendemos que menos com menos nós fazemos, então, o joguinho de sinal que será mais. E 68 com 42? Dá quanto? Vamos fazer a conta? 68 mais 42. 8 com 2, 10. Foi 1. 6, 10. 10 com 1, 11. Ou seja, foi uma variação de 110 graus centígrados, certo? Então, nós trabalhamos, então, a variação de temperatura. Vamos, então, trabalhar um pouquinho sobre outra parte da variação. Olha só, nós temos aqui que em certa região fez 71 graus negativos. Então, exemplo 2. 71 graus negativo, então menos 71 graus. Determine o valor que os termômetros estariam marcando se a temperatura caísse mais 15 graus Celsius. Se ela cair mais 15 graus Celsius, vocês concordam comigo que vai ficar mais frio ainda? Né? Não vai esquentar, porque se cair, vai estar esfriando mais. Então, aqui, nós vamos, então, somar mais 15 graus Celsius negativos. Então, nós temos aqui menos 71, mais com menos seria menos. Então, se eu devo 71 graus, né? Se eu tenho 71 graus negativos e também tenho 15 graus negativos, eu vou ficar com quanto? 71 com 15, vou permanecer com o mesmo sinal, como se eu somasse as dívidas, né? E aqui nós vamos ter menos 86 graus negativos, certo? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Nós vamos falar um pouco agora sobre o oposto, o sucessor, né? Vamos lembrar um pouquinho o que seria sucessor de um número. Vocês lembram? Por exemplo, o sucessor de 6 é o que vem depois de 6, certo? É o 7. Mas se eu tenho um sucessor de um número negativo, por exemplo, o menos 6, qual seria o sucessor do menos 6? Né? O sucessor do menos 6 é o que vem depois do menos 6. Vamos pensar na nossa reta numérica, vou fazer uma reta numérica aqui. Vamos lá, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Olha lá, os números negativos, depois do menos 6, quem vem? O menos 5, ou seja, o menos 5 é maior que o menos 6. Então, o sucessor de menos 6 seria o menos 5. Isso seria sucessor. Vamos lembrar do oposto? O que é o oposto de um número? Olha, por exemplo, lá eu tenho 2. Qual é o oposto de 2? Menos 2. Ah, qual é o oposto de menos 5? Mais 5. Então, sucessor, oposto. O que é o antecessor aqui, junto com o sucessor? Antecessor. O que seria o antecessor? É o que antecede, é o que vem antes, né? Então, por exemplo, o 4. Quem vem antes do 4? É o 3, certo? E lá nos números negativos? Quem vem antes do menos 2? Vamos olhar nossa reta. Quem vem antes do menos 2? É o menos 3, olha ali. Menos 3. Então, nós temos aqui definição.
para sucessor e antecessor com os exemplos, certo? Falamos do oposto e agora o módulo. Vocês lembram do módulo? O que é o módulo de um número? Módulo de um número, por exemplo, o módulo de um número positivo. Lembra que eu expliquei? Módulo é a distância da origem até esse número. E por isso que o módulo, sempre que ele sai desses tracinhos, ele fica positivo. Mas por que ele fica positivo? Porque a gente está falando de uma distância. E distância não tem distância negativa. Por exemplo, eu vou daqui para Maringá, é 80 quilômetros. Eu não falo, eu andei menos 80 quilômetros, né? Eu andei 80 quilômetros positivo. Então, por isso que quando eu tenho um módulo, esse valor, quando sai desse módulo, sempre será positivo. Olha lá, módulo de menos 6 vai ser 6. Módulo de 10 será 10. Módulo de menos 20 será 20, certo? Vamos para um exercício aplicado? Nós temos aqui, nós fizemos alguns em sala, né? E aí nós temos aqui, lembrando sobre as nossas aulas, qual será o oposto do sucessor do oposto do módulo de menos 7? Professora do céu, então como que nós vamos fazer? Então, primeiro nós vamos começar lá do final. Qual que é o módulo de menos 7? Então, nós vamos colocar aqui o menos 7, né? Menos 7. O módulo de menos 7 é quanto? Então, módulo de menos 7. Então, módulo de menos 7. Eu falei para vocês que módulo é quanto? Que sempre sai positivo. Então, será 7. 7 positivo, porque a gente está tratando de uma distância, né? Módulo é distância. Então, primeiro eu começo lá do final. Então, eu pego lá o módulo de menos 7. O módulo de menos 7 é 7. Então, o oposto do módulo. Então, o oposto desse módulo aqui de 7. Então, o oposto de 7 seria quanto? O oposto de 7 seria menos 7. E aí, o sucessor desse menos 7. Sucessor. Quem vem depois de menos 7? Sucessor de menos 7. Concordam comigo que o sucessor de menos 7 é o menos 6? Vem depois, né? Então, sucessor de menos 7, menos 6. E aí, o oposto de menos 6. Então, oposto de menos 6 é quanto? É o meu 6. Então, o meu resultado, depois de todas essas contas, seria 6. Então, nós tivemos o módulo, o oposto do módulo, que é menos 7, o sucessor de menos 7, que seria menos 6, e o oposto de menos 6, que seria 6. Certo? Nós fizemos vários desses exercícios em sala. Pessoal, é isso a nossa revisão de conteúdos. Estudem o livro, estudem os exercícios, refaçam, né? Dê uma olhadinha no nosso vídeo de revisão, dê uma olhada na nossa primeira prova também. E bons estudos e até mais!